Bom dia. Hoje nós vamos ver a aula de desenvolvimento. Bom, então vamos. A gente já viu a aula de reprodução, né? Então agora vamos ao desenvolvimento. A gente aborda várias questões em desenvolvimento, desde o desenvolvimento embrionário e as formas de alimentação desse embrião, até as questões de crescimento e avaliação de idade. Essa é uma ilustração do Haeckel, né, sobre ontogenia de vertebrados, em que ele comparava os estágios embrionários iniciais de todos os vertebrados, como vocês podem ver, de peixe até o homem, mostrando uma semelhança muito grande. E, a partir daí, se diferenciando, né, e oferecendo as formas de vida atuais, né? E a ideia é isso que, na verdade, a ontogenia dos vertebrados estaria recapitulando, né, a filogenia. Então, essa é a lei biogenética de Haeckel, né, do século XIX, em que a ontogenia recapitula a filogenia. Isso hoje se discute, né, com contra-argumentos, né, que, na verdade, os embriões são adaptados a um ambiente aquático, né, e que isso, na verdade, seria um preservacionismo ao invés de uma recapitulação. Então, em desenvolvimento, a gente trata de alguns conceitos, como eclosão, no caso, saída dos ovos, nascimento, quando é nascimento, né, de um bebê vivíparo. A gente vai tratar também dos ovíparos, ou seja, todos aqueles que são os embriões que são alimentados pela gema, né, os lecitotróficos, né, a eclosão como esse processo de emergência do filhote da cápsula do ovo, né, e aí vários processos físicos, como o dente do ovo, que vai ajudar o embrião a quebrar, ou a abrir a casca do ovo, né? Ou mesmo alguns casos de processos químicos em que tem glândulas na cabeça do embrião, ou mesmo no focinho, né, que vão ajudar a degradar a casca e, dessa forma, permitir a sua saída. Até os vivíparos, né, e com a grande quantidade de matrotrofia, né, como no nosso caso, né, dos mamíferos. Tá? Bom, então, vamos lá. Então, começando pela alimentação de fetos e embriões em anfíbios e répteis, né, em que a maioria, né, tem lecitotrofia. Né? Todos os nutrientes para o desenvolvimento, até a eclosão ou nascimento, estão contidos na gema do ovo quando ele é ovulado. Né? Isso vocês lembram bem que, no caso dos anfíbios, tem todos aqueles corpos gordurosos, né, para poder, então, ter uma grande quantidade de energia, né, para o desenvolvimento do embrião. Então, todos os anfíbios e répteis que põem ovos. Né? E também tem alguns casos de espécies vivíparas que, na verdade, elas estão retendo os ovos dentro do corpo, né? Isso ocorre em algumas serpentes, mesmo em alguns lagartos, mas sem ocorrência de matrotrofia. Embora essas questões de matrotrofia, o pessoal tem descoberto muita coisa interessante. Então, tem muita novidade todos os anos, né? Então, a gente tem que ficar bem esperto se a gente está interessado em trabalhar com essas coisas. Matrotrofia tem, assim, várias formas, né? A ideia básica é que alguns ou todos os nutrientes para o feto em desenvolvimento são proporcionados pela fêmea durante a gestação. A fonte desses nutrientes tem várias fontes.
Então, desde, no caso de ovos de irmãos, o que é chamado de oofagia, que ocorre pelo menos em uma salamandra, e peixes genicídeos. Não são peixes que ocorrem na nossa região, eles estão aqui, vocês podem visualizar a figura deles aqui embaixo. Também existe a situação de fetos, de consumo de fetos de irmãos, né? Essa mesma espécie de salamandra tem esse tipo que é chamado de adelfofagia. Esses nomes não são tão importantes. O que é importante é a gente ter noção de que macrotrofia tem várias fontes, né? E isso é o que a gente, por assim dizer, precisa prestar atenção. E as secreções maternas, histofagia, algumas cecílias, o pessoal tem descoberto coisas muito interessantes das cecílias, que elas se alimentam, né, inclusive tecidos, né, de superfície da mãe, né, algumas absorvem, inclusive, essas substâncias através das suas brânquias, enquanto elas ainda são embriões. E ocorre também em anuros, salamandras vivíparas e peixes brotulide. Aliás, esses peixes aqui embaixo são os brotulide, não são os genicídeos, não, desculpe. Bom, e aqui, então, por exemplo, em cima à direita, vocês podem ver esses embriões de cecílias mostrando as brânquias, né? Essas árvores, né, que vocês podem ver na cecília, árvores branquiais da cecília à esquerda, ou mesmo essas de forma de folha, né, da cecília à direita. E através dessas brânquias é que elas vão absorver essas secreções maternas, né? Então, isso é um outro tipo de histotrofia, né? A absorção das secreções, né? E também papilas em volta da boca, no caso desse sapo, né, nectofrinoides. Também existe um tipo de placentotrofia, né? Tem pelo menos 2 famílias de tubarões, os Carcharínidae, né, do tubarão branco, Sphyrnidae, do tubarão martelo, também alguns Squamata, né, que tem placenta, e, claro, nós mamíferos, né, placentados. E ainda, assim, o pessoal já tem descoberto outros 3 tipos de macrotrofia em peixes. Então, só para mostrar essa diversidade de formas de macrotrofia, né? Quando a gente pensa em macrotrofia, a gente pensa na nossa placenta, no nosso tipo de alimentação dos fetos, né? Mas vejam que em vários grupos de vertebrados, de peixes cartilaginosos, ósseos, anuros, salamandras, enfim, né, todos têm algumas espécies que vão mostrar esse tipo de macrotrofia. Então, isso é bastante interessante, é bastante importante, pensando exatamente, né, que isso dá um suplemento alimentar, né, para aquele, digamos, ponto inicial de gema, né? E, ao mesmo tempo, isso acaba que dilui um pouco as necessidades energéticas das mães ao longo do desenvolvimento dos filhotes. Aqui é interessante chamar a atenção para esse caso emblemático aqui no caso dessa raia, né, um pouco como mostrando as semelhanças com o nosso tipo de placenta. Então, na verdade, são chamados de análogos placentários, né, regiões no epitélio uterino que vão secretar esse leite altamente nutritivo, né? E aí esses vai tá vendo essas quantidades como que pelinhos, né? São esses trofonemata, esses filamentos, eles que secretam leite para a boca e fendas branquiais dos embriões, né? Então, isso é um aspecto comum em raia. Na parte central, vocês podem ver o embrião com, né, um saco vitelínico, né? E, no caso aqui do T, né, então aquele útero, né, com os trofonemas. Tudo bem?
Bom, e também existem casos de patrotrofia, né? Eles são menos reportados, né? Mas aí nesse caso é um rinoderma, o macho carrega os girinos em desenvolvimento no saco vocal. E, nesse caso, ele, através desse saco vocal, ele proporciona nutrientes, né, para esses girinos. Na verdade, é uma fase em que ele fica sem se alimentar, né, mas acaba dentro do seu papo, do seu saco vocal, ele tem essas secreções. Bom, então, tá bom. Então, vamos lá, nasceu, né? E depois que nasceu, então, o que, que acontece? A gente pode ter formas larvais ou até indivíduos já com a forma adulta, né? Mas, nesse caso, a gente está pensando no começo das formas larvais. E aí tem anuros que vão passar por uma metamorfose completa, né, até se tornarem com a forma, quer dizer, transformarem de girino para a forma dos adultos. A gente tem salamandras com variações de metamorfose, né, ciclos altamente complexos. E aqui a gente entra nessa coleção de palavrões, por assim dizer, das quais eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na heterocronia. Heterocronia é algo que eu acho importante vocês aprenderem. O que significa? É alteração no sentido de uma aceleração ou mesmo de um retardo no desenvolvimento das partes do organismo. Por exemplo, se a gente pensar o nosso caso, tem um bebê, ele vai crescer, ele vai se tornar adolescente. Na adolescência, começa, quer dizer, ele vai, por assim dizer, está desacelerando o crescimento e, ao mesmo tempo, ele está acelerando a sua maturação sexual. Ou seja, quando ele chegar lá pelos 18, 20 anos, ele não cresce mais e ele está sexualmente maduro. Então, né, com todos os caracteres secundários, né, que nós obtemos, né, nessa fase de maturação. Então, isso é um desenvolvimento sincrônico. Em paralelo que a pessoa está crescendo, ela está se desenvolvendo do ponto de vista maturação sexual, e depois chega um momento em que para de crescer e já é sexualmente maduro e pronto, acabou. Então, isso, por assim dizer, seria um desenvolvimento sincrônico, em paralelo, ele vai acontecendo em paralelo. A heterocronia, não. O organismo pode ficar com forma larval e já ser sexualmente maduro, tá? Então, nesse sentido, ele teria um retardo no desenvolvimento, no seu crescimento, na sua metamorfose, mas, ao mesmo tempo, ele teria uma aceleração da maturação sexual. Tudo bem? E aí tem essas coisas, pedomorfose, assim, neotenia é assado, aí são casos especiais de heterocronia. Então, pedomorfose, caracteres juvenis larvais ou embrionários no adulto. Isso vai ser a maioria dos casos. A neotenia poderia ser só retenção de caracteres larvais. Ou progênese, dá na mesma, antecipação do desenvolvimento gonadal, só que então ele vai ficar sexualmente maduro, mas com cara de larva. Tudo bem? Bom, então, aí se tem esses estádios padrão para desenvolvimento de anuros, né? E isso, o pessoal, é bastante interessante, porque você pode, na verdade, colocar ovos em poças, né? E aquelas grandes ninhadas, e sem causar grandes danos, você pode, então, conferir o desenvolvimento daqueles sapinhos, né?
dos ovos até a formação dos girinos e até a completude da metamorfose. Né? Isso e você pode calcular o tempo que ele gasta. Né? Claro que, na verdade, se for mais quente, pode ser mais rápido, se for mais frio, pode ser mais devagar. Então, esse tempo de cada estágio e desenvolvimento, né, teria que ter um certo controle de temperatura para poder você ter um desenvolvimento padrão. Tudo bem? Bom, então, a gente falou de heterocronia, eu falei sobre a importância de vocês pensarem, entenderem esse conceito, e aqui a gente começa logo com as complicações. Né? Aqui a gente tem um caso de uma espécie de salamandra que, na planície, ela sofre metamorfose completa, ela tem um adulto terrestre, e que na montanha, não. Ela vai ficar larva o tempo todo e o adulto vai viver dentro d'água também. Tudo bem? Então, aqui mostrando na seta fina, né, o período que ela está passando como larva. Né? Depois de 2 anos, ela vira adulto, né, e vai para ser terrestre, e vai botar os seus ovos na beira d'água e, né, fazer um ciclo novamente. E no caso do animal da mesma espécie, na montanha, né, ele vai ter o mesmo problema, a mesma questão de em 2 anos, ele vai ter uma maturação sexual com o corpo de larva, veja que ele ainda tem as brânquias, a cauda, com as nadadeiras e tal, vai se reproduzir dentro d'água, fazer seus ovos e começar o ciclo tudo de novo. Tudo bem? Então, é interessante que assim, esse é um caso ilustrado de que algumas populações de salamandras da planície ou da montanha, as gônadas amadurecem depois da metamorfose, no caso da planície, e noutras antes, que é o caso da montanha. Tudo bem? Bom, aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, de tratar um pouco desse artigo da Nature de 2015. Porque com todas essas questões ligadas à metamorfose, as salamandras acabam são as únicas dentre os vertebrados viventes que apresentam regeneração de várias partes do corpo. Se a gente pensar no caso, aquela lagartixa, aquele lagarto perdeu a cauda, ele recuperou a cauda. Recuperou a cauda meia boca, né? Porque, na verdade, aquela cauda nova não vai ter vértebras. Vai ser um bastão de colágeno, né? Dá uma aparência de cauda e tal, continua ajudando ele em equilíbrio, enfim, né? A fugir de predadores e tal, mas, enfim, é uma cauda estética, não é uma cauda com regeneração completa, né? E as salamandras, né, recuperam a cauda com vértebras. Elas recuperam mãos, elas recuperam dedos, braços, né? E o pessoal relaciona isso com a complexidade de desenvolvimento e metamorfose. Então, é um artigo de 2015, né, já tem uns 5 anos. É interessante porque eles compararam isso com animais fósseis, né, para ver todos os lugares em que isso aparece, né, e discutem isso, inclusive, com relação à formação, né, dos membros, a questão de discussão sobre a polaridade pré-axial. A gente acabou, acho que, não tratando isso na aula de tetrápodas, né? Mas é um aspecto bastante interessante e ainda com algumas controvérsias. Tá? Enfim, quem se interessar por esse assunto, a gente pode
depois dar algumas outras dicas. Bom, aqui eu, então, pensando agora já nos ovos, tem esse trabalho da Glória Castiglione, foi uma tese defendida aqui no programa, e ela trabalhou com tiê-sangue na Restinga de Maricá. E aqui ela fez esse esquema, na verdade, ela procurava ninhos de ovos de tiê-sangue, ela normalmente acompanhava alguns pais, então ela sabia quando tinham nascido, mas em alguns outros ela descobria o ninho já com os ovos, e aí ela queria fazer uma avaliação. E aí, com isso, ela desenvolveu esse calendário, né? Como vocês sabem, ao longo da maturação do embrião no ovo, né, forma-se aquela bolha de ar, né? Quando a gente cozinha um ovo, né, vocês bem veem, né, que tem aquela bolinha ali de ar. Então, à medida que o embrião vai crescendo, se desenvolvendo, essa bolha vai aumentando e, com isso, dá flutuabilidade ao ovo. Aí tem gente que reclama porque a água tem que ser morninha, enfim, para não atrapalhar o crescimento do embrião, enfim. Mas aí você toma alguns cuidados e consegue, né, fazer esse calendário. Claro que, no caso dos marsupiais, é super tranquilo, né? Você abre a bolsa e, quando eles têm bolsa ou quando não tem bolsa, nem precisa abrir a bolsa. Você olha lá e vê, né? Você pode medir e tal. Tem gente que tira, que pesa, né? Aí depende do que você pretende em matéria de avaliação, né? E aí mesmo vocês podem ver essas aqui em agosto, né? Eram larvinhas, tinham acabado de nascer. E outubro, né, já tem o barrigão com uma confusão ali dentro, né? E aqui a gente pode ver na minha mão um desses, né, que a gente pegou para pesar, acho que tinha 60 gramas, um bebezinho, né? E devolvemos lá nesse enrosco. Aqui em cima a gente tem a cuíca 4 olhos, né? Ela é chamada assim porque ela tem essas manchas claras em cima dos olhos, então fica parecendo 4 olhos, né? E aqui mostrando um bebezinho já começando a mudar de cor, né? De rosa para ficando pretinho, para depois já ficar peludo. Bom, então já nasceram, né? Aí a gente tem filhotes que são semelhantes a adultos, ou seja, né, já nem tanta fase larval, por assim dizer. E aí a gente entra nesses vários conceitos que são nidífugos, são aqueles, por assim dizer, que nascem já prontos e vão embora. Seminidífugos, né, que vão precisar ainda de um cuidado parental. Seminidícolas, que seria mais ou menos a mesma coisa, mas talvez ficam mais no ninho do que esperado, e nidícolas são aqueles que nascem completamente ainda semelhantes a adultos, pero no mucho mesmo. Vocês vão ter uma noção. E aí tem as questões de velocidade de crescimento, critérios de idade, questões de crescimento determinado, como o nosso, a gente cresce até os 20 anos, depois não mais, ou indeterminado, que nem aquelas cobras que vão. Claro que elas param, né? Não, tem 12 metros, é o máximo, sei lá, mas, enfim, elas vão crescendo a vida inteira, né? E métodos de avaliação etária, né? Que eu acho que são importantes nesse caso. Então, esse conceito de nidícola e nidífugo foi elaborado para aves, mas ele tem sido utilizado para vários outros vertebrados, né? Então, aqui mostrando, né, que, no caso dos nidícolas, vão ter um cuidado parental essencial. Eles não conseguem se virar sozinhos. A alimentação é toda dada pelos pais. Pode ser só pela mãe, ou nos casos mais complexos, tem mãe, pai e, às vezes, um tio
ou um irmão mais velho, todo mundo trabalhando para alimentar aquele bebê. Enquanto que os nidífugos normalmente já sai andando e já vai comendo por si só. Né? Normalmente o tamanho do ovo é grande, no caso dos nidífugos, com muita gema. Então tem um investimento parental no ovo, né? Ou maternal no ovo, né? Porque quem vai fazer o ovo vai ser a garota, né? A gente já sabe. E aí tem algumas outras questões, né? Que são interessantes, mas eu acho que assim, essa é uma parte super importante, né? Bom, esse foi um sabiá, né, que fez ninho numa orquídea aqui em casa, e como vocês podem ver, esses filhotes eclodiram do ovo no dia anterior. O que vocês acham? Eles são nidícolas ou nidífugos? Você acha que esses bicharocos ali, sem pelagem, quer dizer, não conseguem manter o seu calor, né? Vão ter que ser chocados bem caprichadamente. Esses olhos não abrem ainda, né? A gente pode ver eles por transparência, são bem grandinhos ali. Ou seja, esse daí, sabe, se ninguém cuidar, não dá nada. Né? Então, vai ter um investimento parental bastante grande, ou seja, ele é um nidícola. Quando a gente chega nos mamíferos, aí a gente tem umas coisas muito interessantes. Né? O teor de gordura do leite, ele vai dar uma boa ideia da velocidade de crescimento do filhote. Né? Como vocês sabem, os leites de amamentação são bastante diferentes entre si. Veja, nós primatas estamos ali entre 2% e 4% de gordura, e veja que nos ungulados, o que certamente pode incluir até a nossa vaca, vai de 0,3% a 20% de gordura. Né? Essa grande quantidade de gordura é que muitas vezes faz com que, quando a gente amamenta o bebê com uma madeira, né, ele vai crescer e engordar demais. Né? E o pessoal, inclusive, tem chamado a atenção que isso pode se desenvolver na idade adulta para uma pessoa obesa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E vejam que o teor de gordura do leite varia muito. E o que chama atenção? Pinipédios e cetáceos. Pô, cara, 30% a 40% de gordura. Bom, quem são os pinipédios? Estão aqui, né? Lembram que a gente, na aula passada, estava tratando... Não, aula retrasada, tratando de alimentação, falamos, né? Na alimentação dessa bicharada. Na aula passada, a gente comentou sobre as migrações da foca-elefante, o lobo marinho, vindo para a Argentina para reproduzir, águas mais quentes, né? E aí? Eles não ficam lá o tempo todo, eles vão ter que voltar, eles vão voltar para a Antártica, para as águas geladas, onde eles vivem normalmente. Eles só vêm aqui para acasalar e ganhar bebê. E dar, né, criadinha. E os cetáceos, o que acontece? A mesma coisa. As jubartes vêm aqui para o litoral da Bahia, né? As baleias francas vão para o litoral de Santa Catarina, né? Vão lá paquerar, engravidar, normalmente chega, tem parto, aí acasala depois, né? E fica ali amamentando o bebê para voltar para casa, né? Claro que essa amamentação do bebê é uma época em que, inclusive, os pais não comem nada, né? A mãe não come nada, os pais não comem nada. Por quê? Porque o que eles se alimentam são os itens lá das águas geladas, né? Então, essa questão da grande quantidade de gordura, para quê? Para que os filhotes desenvolvam uma boa capa de gordura, né, que vai ser o isolante térmico e, ao mesmo tempo, vai dar energia para eles irem embora para o sul,
Ártica Antártica. Tudo bem? Né? Por que tão alto? Porque eles precisam fazer a capa de gordura, armazenar energia para ir embora. Né? Bom, tá. Então, a gente falou um pouco sobre esse crescimento inicial. Agora, em peixes, tamanho é documento. Como assim? É porque, na verdade, os peixes crescem a vida toda. Eles não param de crescer, né? Nunca. Quer dizer, a gente pesca todos antes de descobrir o tamanho máximo que eles vão atingir, né? Enfim, bom. Então, a gente pode, pelas padrões das escamas, vão fazer essas linhas nas escamas, e com isso tem linhas. Então, tem áreas em que ele cresce mais rápido e tem áreas em que ele estaciona o crescimento. Isso vai formar essas linhas nas escamas. Vai formar linhas também nas vértebras ou mesmo nos opérculos. Tá? E aí, se a gente consegue ver isso como anéis de árvore, né? De crescimento em árvore, é a mesma coisa. Né? Então, dá para conferir épocas de fartura, em que ele cresceu muito, e escassez, que ele cresceu pouco. Isso dá para ver a parte ligada a desenvolvimento, né? Crescimento, e também questões de reprodução. Então, nem sempre o que a gente poderia chamar de época de escassez, na verdade, foi uma escassez ambiental, mas poderia muito bem ser uma época de reprodução. Ele estava se reproduzindo, ele usou sua energia para a reprodução, ele não cresceu. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar esses... Um outro aspecto que é interessante são esses otolitos. Né? São grãozinhos nos ouvidos, no ouvido do peixe, né? Que vão também ter essas linhas de crescimento, camadas, são camadas de crescimento. E aí, assim, esse é um trabalho que eu não resisto, é antigo, é de 2003, mas eu fiquei assim muito animada. Eu fiquei assim, é um peixe fóssil. E aí, o que o pessoal fez? Eles fizeram avaliação desses otolitos e, usando isótopos, eles viram que esse peixe nascia no estuário por conta da proporção de isótopos e depois ele migra para o mar, né? E aí, com isso, à medida que ele vai crescendo, ele vai reduzindo sua taxa metabólica até que ele fica adulto. Tá? Então, os isótopos hoje em dia têm sido bastante estudados, incluídos, né? Então, originalmente é um trabalho mais caro, mas o pessoal tem feito isso para determinar dietas e tal. Aqui, nesse caso, está ligado à questão do crescimento e das migrações. Né? Então, um animal fóssil e o pessoal conseguindo resolver várias questões, né, sobre a vida dele. Bom, então, crescimento indeterminado, que apresentam todos os peixes, essa questão do tamanho, que é documento, né? E alguns répteis. Né? Então, aqui a gente está mostrando o nosso crescimento, né? Que tem estágios definidos, infante, adolescente, adulto e idoso, né? Mostrando a curva, né? Como ela é acelerada no começo e depois ela vai para, né? Então, quando nós ficamos adultos, a gente para de crescer. E aqui, ao mesmo tempo, mostrando, no caso dos jacarés, que é um crescimento contínuo ao longo da vida. Ele cresce, 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 cresce. E quanto maior, mais velho. Tá bom? Aí tem aqui aquela questão dos ossos longos, né? Comparando, né, os ossos de um réptil com
de um mamífero, né, e que a gente já tinha uma vez comentado, acho que na aula de mamíferos, sobre esses centros de ossificação secundários que vão manter uma boa qualidade, digamos, das articulações e, ao mesmo tempo, chamando atenção para as placas epifisiais, que, no nosso caso, quando a gente termina o crescimento, elas deixam de ser de colágeno e se fundem, né? E, né, isso faz parte da parada do nosso crescimento. Tudo bem? Bom, e o crescimento das cobras, né? Então, aqui a gente tem, no caso de uma cascavel, né? Então, mostrando como, na verdade, elas têm um crescimento mais acelerado no primeiro ano, mas vocês vejam que depois do primeiro, segundo, a gente chama isso de crescimento indeterminado, mas a gente vê que dá uma desacelerada, né? É interessante mostrar que os machos crescem mais do que as fêmeas, né? E muitas vezes a questão do crescimento das fêmeas é desacelerado por conta do investimento reprodutivo, né? Não necessariamente crescimento puro, né? E aí tem essa questão dos guizos, né? O pessoal normalmente usa os guizos para calcular a idade, porém isso é bastante controverso. Na verdade, o guizo é uma cicatriz de uma muda, mas a muda não é necessariamente anual, né? Então, ele muda, tem anos que ele talvez vai mudar mais vezes, tem anos que ele vai mudar menos vezes. Esses guizos podem ser perdidos ao longo da vida, então ele pode já ser um indivíduo relativamente velho e ter poucos guizos ou ter muitos guizos. Então, na verdade, essa é uma questão assim, né? Não dá para se fiar nos guizos. Essa questão da idade, o pessoal tem evoluído muito para essas análises com essas linhas de crescimento. Aqui foi interessante porque eles acharam, né, mostrando um corte histológico de fíbula, né? Então, mostrando essas linhas de crescimento. Não sei se vocês conseguem ver exatamente à esquerda, né, o Guanlong Wukai, né, que eles então conseguiram marcar 12 anos. E vocês conseguem ver as setinhas, a número 1, né, de quando ele está nascendo, crescendo. Número 2, ainda o crescimento é meio devagar. Veja que de 2 para 3 e de 3 para 4, eles crescem muito, né? E veja que a partir dos 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele já está crescendo muito pouco. Então, isso vai sugerir que ele está tendo a sua maturação sexual e de que ele não vai crescer mais muito do que isso. Aqui, no caso abaixo do Gigantoraptor, ele cresce. Aqui eles determinaram que esse indivíduo tinha 11 anos, né? Então, vocês podem ver as setinhas, né, mostrando, né, o quanto ele cresce. Veja que do primeiro para o segundo é pouco, para o terceiro ele já dá um certo salto de crescimento, para o quarto também, e depois ele vai dar uma desacelerada, tá? Então, ambos os casos mostra essa desaceleração de crescimento e uma maturidade aos 7 anos, né, para duas espécies bem diferentes de dinossauros. Aqui foi uma coisa interessante também, porque eles, na verdade, acharam um pacotão desses dinossauros saurópodes, né? Foi uma região em que eles acharam vários, de várias idades. Então, o que eles viram, esses juvenis, que não têm marcas de crescimento ainda. Aí eles viram esse subadulto com marcas de crescimento. Aqui vocês podem ver as setinhas em branco, né? Então, mostrando essas fases iniciais que eles crescem bastante. E no último caso, mostrando, né, que esse adulto
ele tem esse sistema fundamental externo que mostra a parada de crescimento. Então, você vejam aqui no corte embaixo, né, que tem as listinhas, eles ampliaram muito exatamente para mostrar como ele tem essa desaceleração grande de crescimento. E aí eles determinaram o tamanho dos indivíduos e as idades, né, em que eles pararam de crescer. Então, não são animais de crescimento contínuo, né? Eles têm crescimento determinado. Né? Aqui o pessoal analisando essa questão do gigantismo, dos tiranossaurídeos, né? Então mostrando aqui quando que ele morreu, no começo do 6º ano. Né? Aqui tem uma comparação com uma fíbula de um jacaré, né? Então mostrando aqui as taxas de crescimento. Vejam como elas são mais ou menos constantes, ele cresce, 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 cresce. Né? E aqui uma costela de tiranossauro, né? Que aí atenuação de crescimento e inclusive sinalizando uma certa senescência, tá? Então esse EFS é exatamente aquele mesmo que aparece aqui, o sistema fundamental externo, só que nesse caso está traduzido, tá? Tudo bem? Então, a mesma coisa tem sido feita, esse é um trabalho de alguém lá, um mestrando, doutorando lá do Rio Grande do Sul, né, do Instituto Oceanográfico, que então, utilizando ossos encontrados na praia, fez essas avaliações. Né? Aí aqui mostrando também, então, algumas fases de crescimento parado, talvez ligado à maturação sexual ou talvez ligado a ciclos, né, que eles são migratórios e áreas de comida e tal. Né? E aqui mostrando, no caso do húmero, as setas indicando a primeira linha de crescimento. Então, essa metodologia pode ser utilizada, quer dizer, eu mostrei vários casos para fósseis, mas elas podem ser utilizadas, claro, para vertebrados viventes. Claro que a gente pode fazer curvas de crescimento, né? Então, aqui foi um projeto que a gente fez aqui no parque, o Parque Hermógenes, e que a gente, então, capturava, recapturava, e a gente podia, por assim dizer, pesar eles e saber, né, o tamanho, enfim, cada mês, né, e fazer essas linhas de crescimento, comparar de fêmeas com machos, enfim, né, quando esses eram recapturados. Né. Aqui vejam que tem a maioria são de fêmeas, né, e no caso das fêmeas tem algumas complicações, porque pode ser que elas já estejam gestantes, embora a gestação seja muito curta, depois elas têm os bebês, enfim, né, dá para dar algumas complicações. Normalmente, em novembro é quando a gente começava a capturar os jovens, né, que começam a cair nas nossas armadilhas, né, e aqui, então, tem pelo menos até março. Elas normalmente vão começar a se reproduzir em junho, né, então, nesse caso, a gente está mais ou menos vendo uma coorte. E, claro, no caso dos mamíferos, a gente tem a troca de dentes de leite, né? E o desgaste dos definitivos também permite você fazer uma relação com a idade. Tudo bem? Então, aqui, maturação, no caso dos gambás, né? Mostrando inicialmente, né? Um testículo bastante peludinho, aí ele vai ficando azul e mais arroxeado, né? Como a gente tinha. E aí, no caso das fêmeas, no primeiro momento, a gente nem consegue ver direito as abas, aqui eu marquei com o desenho na foto, aí depois uma bolsa, já começo de bolsa em U, aqui início das tetas, né? Aí ela vai ficar com essa coloração e uma substância odorífera e, ao mesmo tempo, um pouco pegajosa, provavelmente sinalizando, né, para os bebês já o caminho. Né? E aqui no caso, por exemplo, de uma fêmea que saiu, deixou os filhotes no ninho, saiu para procurar comida, né,
e aí caiu na nossa armadilha e a gente tinha que soltar rapidinho para ela poder voltar para casa e dar de mamar para os seus filhotes. Tá? Então, nesse caso, os bebês já estavam ficando em casa. Tá? E aí aqui... bom. Tá, às vezes os filhotes têm esse tipo de pontuação, né? Normalmente a vantagem associada à defesa, e não sei se vocês viram recentemente, talvez pela televisão, nasceu um bebê tinoco, né, um bebê de anta aqui no Bosque do Jequitibás. E aí tem vários filhotes que têm esse tipo de pontuação. Aqui é interessante a questão da avaliação de idades, né? Aqui a gente está mostrando as epífises abertas de um imaturo, né? No caso da mão de um guaxinim, e aqui já a epífise fechada no adulto. E alguns de vocês talvez já fizeram esses tratamentos ortodônticos, né? E nesse sentido, normalmente a dentista pede, porque ela quer saber exatamente até quando você vai crescer e até quando ela consegue arrumar os seus dentes, né? Porque depois fica mais difícil. Embora hoje em dia se fazem milagres. Bom, também se a gente tem oportunidade de achar ossos, né? Aqui é um tapiti montês lá, não daqui da nossa região, né? E aqui mostrando, então, no caso do antebraço, né? Um adulto que já é totalmente ossificado e, no caso de um imaturo, a gente pode ver, então, a parte ainda com cartilagem de crescimento, né? Inclusive, vocês podem ver a epífise ainda bem marcada, né? E não fechada, enquanto que, no caso do adulto, a gente nem mais distingue, né, a placa epifisial. Na verdade, eu estava falando da placa epifisial. A epífise está lá, né? Claro. O pessoal faz muito avaliação com base na erupção, substituição dos dentes de leite pelos dentes definitivos e desgaste dos molariformes, né? Então, aqui a gente tem um calendário, uma classificação etária do esquilo cinzento, lá das Carolinas, né? Mostrando, então, pelas datas, número de dias em relação ao nascimento, a composição, né? Premolares e molares, né? E como que eles vão sendo substituídos. E aí, no caso, né? Mostrando na face oclusal, né? Quer dizer, a parte superfície superior, mostrando a questão do desgaste. Então, mostrando que um adulto já com 2.400 dias vão ter um desgaste bastante grande dos molares, né? E lembra aquela questão que eu comentei na aula de alimentação sobre o desgaste diferencial entre esmalte e dentina, né? O esmalte sendo mais duro, a dentina sendo mais mole, né? Então vai promover essa diferenciação de desgaste que mantém os dentes bastante com boa capacidade de maceração. Tudo bem? Então, a determinação etária, né? Isso a gente pode, na avaliação dos dentes, ver anéis de crescimento, né? Aqui, né? Mostrando um caso mostrando dos dentes, né? Num canino. E é interessante ver no caso dos cavalos, né, como que eles vão se desgastando, né? Então tem essa expressão que cavalo dado não se olha os dentes, exatamente por isso, né? Porque a gente vai descobrir, né, a idade, né? O quão velho é aquele presente. Bom, dentes descidos, né? Os dentes descidos são os dentes de leite, né? E permanentes de um cachorro. Então, mostrando as diferenças, né? Incisivos, caninos e premolares. E depois, quando eles já ganham os molares, né? E tem uma dentição completa.
No caso dos artiodáctilos, né, que vão ter desenvolvimento dos cornos, e lembrar que o corno cresce a vida toda, né, ele não cai, não perde, né, e, claro, todos os machos têm cornos, mas nem todas as fêmeas. Tá? E aí a gente pode ver os anéis de crescimento naquela camada córnea, né, do corno. Camada córnea do corno. Né? Bom, né, e aqui um exemplo, né, dos tempos de crescimento. Tudo bem? Bom, cornos tem duas questões. Tem a variação geográfica, ou seja, dependendo da região, os cornos podem ser bem diferentes, né? Então, a gente tem que separar essa questão da variação geográfica da variação etária. Né? Aqui na parte de baixo, vocês têm a variação etária, né? Mostrando, então, como que esses cornos então, estão crescendo, né? Aqui, inclusive, mostrando um pouco a parte infantil e lactante, né, quando eles são fêmeas, no caso de fêmeas, e aí mostrando como, no caso de machos, eles vão se desenvolver muito mais. Tudo bem? Bom, e no caso dos chifres? Os chifres a gente já comentou, né, que eles têm um crescimento anual. Aqui, as épocas estão chamando a atenção para o hemisfério norte. Né? A gente tem, no caso, é uma espécie, é um alce, não é uma espécie que ocorre aqui, né? Mas, enfim, isso serve para machos de cervídeos em geral. Os chifres começam a crescer em abril, que é a época lá de primavera. Em maio, eles já estão formados. Né? Lembrar que eles são irrigados a partir desse veludo, né? Essa pele bastante irrigada que vai, então, trazer o carbonato de cálcio para os ossos, para a formação dos chifres. Aí, no final do verão, né, o veludo seca, descasca, ele muitas vezes se esfrega em árvores para poder ajudar a perder isso, e aí ele está com os chifres completos. E aí também é interessante lembrar que o número de pontas cada ano vai ser maior. Né? Ou seja, com maior número de pontas, significa que é um macho mais velho. Né? E muitas vezes vai ser o preferido nas épocas de acasalamento. É uma sinalização super importante. Tá? E ele é anual, ou seja, depois da estação reprodutiva, os chifres caem e começa tudo no ano seguinte. Bom, no caso, para machos, também tem essa questão do desenvolvimento do báculo, né? E aqui um exemplo de castor canadense, mas que ocorre também nos vários insetívoros, né? Que agora já foram subdivididos, vocês lembram? Né? Como é que é? Bom, procurem. Os insetívoros não são mais uma ordem só, eles foram separados. Tudo bem? Quiróptera continua igual, rodente é carnívora e a maioria dos primatas. Né? Aqui no caso do rato almiscarado, veja, né, que ele tem aí toda uma ornamentação bastante interessante. Né? E aí a gente termina com ciclos de vida. E aqui é interessante, a gente sabe bastante sobre o salmão, que é uma espécie que não ocorre na nossa região, né? Ou seja, que várias espécies de salmão vivem no mar, sobem o rio, né? Vão lá para as cabeceiras, se reproduzem e morrem. É um esforço reprodutivo enorme, né? Para todos que conseguiram chegar lá. Lembrar que isso afunila, que a água é fria lá nas cabeceiras, que tem menos predadores, embora no caminho os ursos façam a maior festa, né? E eles reproduzem e morrem. E aí o pessoal
começou, normalmente o pessoal que trabalha com pequenos mamíferos faz levantamentos, assim, quais são as espécies? Faz um levantamento grande, mas não ficam capturando todo mês, né? Um trabalho que eu fiz com o professor Wesley, ele estava querendo saber sobre dispersão de sementes, e a gente, então, capturava eles todos os meses para pegar fezes, para descobrir quais eram as sementes, né? Para ele fazer lá as teias tróficas dele. E aí foi bastante interessante, porque a gente via que todos tinham mais ou menos o mesmo peso, iam crescendo, crescendo, crescendo e desapareciam. Aí, no ano seguinte, começava tudo de novo. Iam nascendo, crescendo, 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 crescendo e desapareciam tudo de novo. Aí a gente descobriu, né, que, pelo menos no caso dos machos, né, porque parece que tem algumas exceções, para essas pequenas cuiquinhas, né, tanto no caso do Marmosops como do Gracilinanos, né, que depois uma aluna minha estudou por aqui, mostravam isso. Né, aquela coorte, de repente, some todo mundo. Parece que, em alguns casos, tem... quer dizer, o macho copula e morre em seguida, e a fêmea tem que se virar. Às vezes, as fêmeas duram 2 anos, mas o macho é semélparo. Então, tem algumas pessoas que separam. Não é a espécie que é semélpara, mas são apenas os machos. E heteroparidade é o nosso caso. A gente reproduz, 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 reproduz. Claro que depois tem menopausa, essas coisas, e aí acaba, né, a festa. Mas a ideia de que tem essa reprodução que pode ser anual, bienal, enfim, né? Mas que tem várias reproduções. Quer dizer, cresce, reproduz várias vezes. E é interessante, porque isso, né, isso vai mostrar mais ou menos o equilíbrio entre custos de crescimento e reprodução. A questão, por exemplo, né, dessa mortalidade maior de machos, porque, na verdade, nesse período tem altos níveis hormonais de testosterona, e normalmente isso é à custa de... como se diz, de imunidade. A imunidade deles cai muito. Então, tem a questão energética, né, que ele gasta muita energia, tem a questão da testosterona, que é bastante elevada, e tem essa questão da imunidade que cai, né, e com isso ele também tem mais problemas de saúde. Tudo bem? Então, é isso.